Olá, de bem com você, está começando e hoje nós vamos falar sobre o eixo central do nosso corpo, a coluna. A dor lombar é um dos casos mais comuns nos pronto atendimentos hospitalares e causa de afastamentos de profissionais. Na última década, a enfermidade tem liderado a lista de doenças frequentes entre os auxílios concedidos pelo INSS. No programa de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre as causas das dores na coluna, quais são os problemas, a prevenção e os tratamentos. Para isso, participam conosco o médico neurocirurgião do Hospital Madre Teresa, Fernando Jacobsen, e Cristiano Simões, médico ortopedista do Hospital Felício Roxo. Eu conto com a sua participação também pelo nosso WhatsApp, 31 99642 8473. Não se esqueça de colocar o seu nome e de onde você está mandando a mensagem. Boa noite, é um prazer tê-los aqui. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite, obrigado. Gostaria de saber, estamos aqui com um ortopedista, com um neurocirurgião, para falar de coluna. Quando esses profissionais são acionados, tradicionalmente as pessoas pensam, obviamente, no ortopedista para se falar de problemas de coluna, doenças na coluna. Quando cada profissional deve ser procurado, doutor Cristiano? Bom, na minha opinião, ambos os profissionais eles são capacitados, estão aptos a tratar. A coluna, na verdade, ela é uma área de atuação, então ela não é uma especialidade, pode ser tratada tanto pelo ortopedista quanto pelo neurocirurgião. Isso aí vai depender do paciente, da preferência, enfim, do acesso também. Uhum. Em quais casos as pessoas costumam procurá-lo? Depois de já passar pelo ortopedista? É uma área de atuação muito complexa, né, que envolve vários profissionais, inclusive não médicos, né, como fisioterapeutas, né. A questão, tanto o ortopedista quanto o neurocirurgião, eles estão habilitados a poder tratar de coluna, né? Desde que seja especializado nesse tipo de segmento, né? Normalmente o paciente, quando ele chega a nos procurar, o ortopedista ou o neurocirurgião, é porque ele já passou por outros especialistas, às vezes um clínico geral ou um ortopedista que não tem área de atuação em coluna e normalmente eles são referenciados a um especialista para poder dar seguimento de uma maneira mais individualizada a cada caso. Até porque as pessoas procuram já no momento de bastante incômodo e sofrimento por causa da dor, né? Normalmente o paciente, ele não, quem trabalha em centro de referência, como é o caso de nós dois, o paciente é encaminhado, então ele já tem uma história pregressa que demanda mais tempo, sofrimento, às vezes de meses ou anos de já sofrimento com dores crônicas de coluna e que geram muita angústia e demandam consultas em pronto-socorro, às vezes até afastamento laborativo, né, de trabalho. E quais são os principais problemas da coluna, doutor Cristiano? Olha, via de regra, o problema mais comum são os problemas degenerativos da coluna, né, associados também a alterações musculares, principalmente alterações de insuficiência muscular. Isso vem da nossa rotina, né, da nossa rotina hoje, do dia a dia, da falta de exercício, da falta de disciplina e muitas vezes da falta do conhecimento, né, não só do que fazer, mas como fazer, né, e de como nos proteger. O importante é a proteção independente da fase da vida. Uhum. Né? Então os problemas são, tirando patologias específicas, os problemas, na maior parte, são dessa origem. Sim. Por exemplo, dirigir muitas horas, ter esse afrouxamento abdominal, o que poderia ser considerado? Sim, o que a gente costuma dizer é o seguinte, aquele profissional que trabalha muitas horas na mesma posição, seja sentado, seja em pé, esse paciente ele sofre uma sobrecarga da coluna. Né? Então hoje a gente vê que o dia a dia é muito corrido e as pessoas não têm tempo para ter intervalos, para fazer algum alongamento, para fazer até mesmo atividades físicas, né? Mudar de posição. Então essas situações do dia a dia vão se somando e em algum momento a coluna ela vai se manifestar e esse paciente vai
sentir os efeitos desse descuido, entre aspas. Tem a ver também com os hábitos do mundo moderno, né? Que a pessoa hoje em dia, o sedentarismo, o excesso de peso, né? A população brasileira está se transformando numa população obesa, né? E associada à falta de atividade física de maneira mais orientada, que é o correto, né? E individualizada para cada perfil de paciente, isso tem associado com uma explosão na incidência de doença de coluna, que está tornando-se cada vez mais frequente, né? Como você chamou a atenção, é uma das principais causas de atendimento em pronto-socorro e afastamento, né? Pelo INSS. Quando a gente fala de atendimento em pronto-socorro, afastamento, a gente fala de alguma faixa etária específica ou é amplo isso? Em geral, a faixa etária que está produtiva, né? Ou seja, o adulto jovem. É claro que a prevalência da doença degenerativa no idoso ela é maior, né? Mas o afastamento, a questão social maior, ela é na faixa etária produtiva da população, né? Isso, inclusive, é um grande problema social para o país hoje em dia. Né? E a gente pode falar, por exemplo, o senhor falou que acontece muito em idosos. A coluna vai envelhecendo, assim como todo o corpo. Essas dores aumentarem gradualmente de acordo com a idade, é esperado, então? A princípio, sim, por dois motivos. O primeiro é o fator genético. Como você falou, o envelhecimento é inexorável. Então, os processos que vão ocorrer na coluna, nas estruturas da coluna, musculatura, articulação, nos discos, eles acometerão todos. Agora, o que a gente vê é que existem algumas situações que podem acelerar isso, né? E fatores genéticos são extremamente importantes nesses pacientes, né? Então, a gente vê muitas vezes pacientes que têm a mesma atividade, hábitos muito semelhantes, com quadros totalmente diversos. E, claro que não vamos receitar nada, mas que tipo de atividade, existe alguma atividade física, doutor, que seja mais adequada, então, para proporcionar esse fortalecimento muscular e manter a coluna mais protegida? O ideal é a pessoa ser avaliada por um médico previamente, né? Para poder ter essa orientação, ter esse diagnóstico, principalmente se a pessoa já estiver sofrendo de algum tipo de dor ou limitação relacionada à coluna, né? O ideal é você ter uma avaliação prévia para, assim, você encaminhar o paciente de acordo com a avaliação prévia, o especialista adequado, às vezes um educador físico, às vezes um fisioterapeuta. O importante é ter o diagnóstico correto para poder encaminhar. O que a gente vê muito, a pessoa decide que vai fazer atividade física, acorda um belo dia, vai para a academia e começa. Só que às vezes ela já está sofrendo uma dor lombar crônica, que não foi diagnosticada, foi mal orientada, e às vezes a atividade física pode, inclusive, criar malefício, né? Pode acelerar um processo de desgaste, que a pessoa teria aos 60 anos, ela passa a ter os 40 por uma postura errada, ou por uma atividade física errada, ou relacionada, inclusive, ao trabalho também. Hoje em dia tem muita preocupação com a questão da ergonomia, né? Pessoas que fazem trabalhos repetitivos de movimento, de flexão e extensão do tronco, ou do pescoço, ou simplesmente trabalham por longos períodos assentado, né, ou na mesma posição. Isso pode gerar essa aceleração do processo de desgaste que ocorre às vezes, que ocorreria com mais idade, ele vem um pouco mais precoce. Né? Em várias especialidades é comum os pais levarem os filhos cedo para fazerem uma prevenção. Seria o ideal também no caso da coluna, né? Existe algum protocolo, alguma coisa assim de uma idade específica para se começar a fazer isso? Deveria existir? Olha, não existe uma idade específica para uma avaliação, mas a prevenção, e aí são os bons hábitos, a atividade física, a mudança de rotina, isso aí, quanto antes, melhor. Não tem uma necessidade de ir no médico para avaliar a coluna preventivamente, até porque dor na coluna na infância, ela não é comum. E quando ela ocorre, ela tem que ser pesquisada, porque existem patologias que não são tão frequentes, mas que podem variar desde situações normais até situações mais graves que precisam ser avaliadas e diagnosticadas. Mas ali naquela transição, infância, adolescência, pode haver os pais, às vezes, encontram, né, o filho faz alguma reclamação
pode haver algum tipo de incômodo por causa do crescimento? Às vezes os pais notam uma assimetria na altura dos ombros ou um desvio lateral, né, que pode surgir na adolescência, uma escoliose. Então a pessoa acaba levando sob demanda, né? Ela presencia uma alteração na parte da visualização da coluna do filho e aquilo chama atenção, ela leva. Ou às vezes o pai ou a mãe tem problema de coluna e fica com medo do filho sofrer do mesmo problema e às vezes leva uma avaliação. Mas não tem uma idade certa, isso depende muito do... hoje em dia, quando você começa a fazer uma atividade física, o ideal é ter uma orientação médica adequada sobre isso. Né? Principalmente se tem história familiar dos pais ou avós com patologia de coluna. Uhum. Fiz essa pergunta bem relacionada às crianças por causa das mochilas, né? Que a gente vê, nós crescemos carregando mochilas pesadas, eles hoje também carregam, com o diferencial de que hoje existem as mochilas de rodinha e tudo, mas é então um fator para se preocupar desde cedo, né? Quando a gente tem um quadro de dor, sim, né? Essa questão da mochila ela é muito importante, porque embora, como você disse, hoje a gente tem mochilas de rodinha, é muito difícil você convencer um adolescente, né, ir para a escola, puxar uma mochila de rodinha, ele se sente um pouco intimidado com isso. É óbvio que esse trabalho ele vai, inclusive, junto às escolas, né? Muitas vezes a demanda de todo aquele peso, às vezes é desnecessária também, mas a prevenção e esse fortalecimento desde a infância ele é importante. Né? Tá certo, então a gente vai interromper nosso papo um pouquinho, porque eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho de Bem com Você está de volta.